Êxodo capítulo 3, o tema dessa manhã é Todos temos uma missão. Essa semana nós estivemos conversando nas células sobre isso, sobre esta grande verdade que Deus nos deu para todos nós que estamos aqui. Deus deu uma missão. Talvez você não se deu conta dela ainda, talvez você não sabia, talvez você desconhecia, talvez você não descobriu qual é, mas o fato é que Deus tem uma missão para cada um de nós sobre a face da terra. Amém? Essa é a primeira verdade. Nós estivemos conversando na célula sobre isso, vimos o exemplo de Jesus, nosso exemplo maior, que recebeu uma missão de salvar o mundo e cumpriu esta missão, canalizou toda a sua energia, toda a sua vida, os 33 anos que passou sobre a face da terra, e lá na cruz, pregado, são palavras do próprio Jesus dizendo: está consumado. O que é que estava consumado naquela hora? A missão que Deus havia dado a ele, né? Algumas vezes foi perguntado o que ele achava disso, o que achava daquilo. Diante de situações difíceis, ele dizia: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Então ele sempre trazia à luz a sua missão. Nós estudamos na célula, e por falar em células, são grupos pequenos de estudos. Se você não faz parte de uma célula ainda, funciona em vários dias durante a semana, com perfis diferentes também. Casais mais maduros, quinta-feira aqui em casa, casais jovens tem na terça-noite, no domingo à tarde. Temos uma célula de família também aqui na cidade do Crato, com o Júnior e a Sâmia. E no sábado, os jovens estão aqui, em 3 ambientes diferentes, adolescentes, jovens e os jovens mais maduros para este tempo. E todos eles ouviram esta semana sobre esta grande verdade que Deus tem um chamado, ou Deus tem uma missão para cada um de nós. E hoje, ali olhando para a vida de Moisés, nós vamos ver algumas variantes que acontecem durante a nossa missão, aquilo que Deus nos deu para fazer sobre a face da terra. Então, a história de Moisés, né, o grande libertador dos hebreus, ali do contexto de escravidão do Egito, na verdade começa em Êxodo capítulo 1, versos 6 a 12. Eu não pus projeção hoje, porque nós vamos ficar basicamente em Êxodo 1, 2 e 3. Então, se você está com a tua Bíblia, abre lá em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 1, verso 6. Vocês já devem ter ouvido falar da história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, de como ele, 13 anos depois de Deus ter dado um sonho a ele se torna governador do Egito, né? Depois de Faraó, era o homem mais importante. Deus usa isso, pelas palavras do próprio José, para guardar o seu povo no momento de grande tribulação. Havia fome sobre a face da terra. José era uma pessoa muito influente no Egito, fala com Faraó autoriza trazer a família toda, colocam eles na cidade de Gósen, ali pertinho, e dão toda a provisão para eles. E o que acontece é que esse povo começa a se multiplicar de forma assim assustadora. Então diz o texto assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Capítulo 1, versos 6 a 12. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, percebeu que o povo estava crescendo e aumentou o trabalho sobre eles. Mesmo assim, o povo continuou crescendo e continuou se multiplicando. Presta atenção que aqui tem um ouro para a gente. Uma das formas de Satanás tentar nos desviar da missão de Deus é sobrecarregar a gente com trabalho. Presta atenção nesse princípio que foi aplicado lá no Egito,
e é a mesma estratégia nos dias de hoje. Tem muita gente deixando a vida com Deus, deixando a vida da igreja por causa do trabalho. O trabalho é importante? É importante. Todo mundo deve trabalhar? Deve trabalhar. O trabalho é um princípio de Deus? É um princípio de Deus. Mas o sábado também é, ou seja, o tempo que você separa para Deus também é um princípio e ele é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Qual é a nossa responsabilidade? Organizar a nossa agenda para nós estarmos neste lugar e podermos ser abençoados. Então, qual foi a primeira estratégia de Faraó, que é figura de Satanás aqui na história, né? É aumentar o jugo, aumentar o trabalho sobre eles para mantê-los cativos e não conseguirem a libertação. Bom, a gente sabe, a Bíblia nos contou que isso não foi suficiente. Então, uma segunda estratégia é adotada pelo faraó do Egito. Êxodo 1, 15, 17. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servires de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filho, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, segunda estratégia de Satanás é sacrificar os teus filhos. Primeiro, te prende sobrecarregando o jugo do trabalho. Se ele não consegue, ele vai tentar de alguma forma sacrificar os nossos filhos. Sabe o que é sacrificar? Tentar terceirizar os filhos, tentar abandonar os filhos, levantando pais ausentes, e etc, e etc, etc. Esta é a figura que ainda nós vemos nos nossos dias. Bom, essa estratégia também não dá certo, porque as parteiras resolvem não fazer isso por temerem a Deus, de nós não vamos fazer isso. E quando o rei chama para prestação de contas, dizendo o que é que está acontecendo, que continua nascendo menino hebreu, ela diz: olha, as mulheres hebreias são diferentes das egípcias, nem dá tempo da parteira chegar. A hora que chega a hora do bebê, já nasce e elas mesmas dão conta do recado. É isso que as parteiras dizem. Não satisfeitos, porque Satanás não desiste nunca, o rei, então o faraó, dá uma ordem para o seu povo, dizendo o seguinte: nasceu um menino hebreu, é para pegar e jogar no Nilo. É isso que diz a palavra no verso 22 do capítulo 1. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Então as meninas podiam viver, mas os meninos não. Isso tem a ver com o contexto. Um dia, quem sabe, a gente fale um pouco mais sobre isso. É neste contexto de perseguição que nasce Moisés. E diz que quando ele nasce, a mãe olha para a aparência daquele menino e resolve guardar ele. E ela faz desse jeito. Imagina um recém-nascido ser guardado por 3 meses num contexto de perseguição. A Bíblia não diz como ela fez. Eu sei que ela fez. E se tem uma coisa que bebê recém-nascido faz, é chorar. Sim ou não, gente? Então eu não sei. Isso já é um milagre aqui, porque ela conseguiu guardar esse menino até 3 meses. Quando não deu mais, qual foi a estratégia de Joquebede? Fez um cesto bem betumado, bem guardado, um barquinho, e soltou ele debaixo da supervisão da irmã mais velha, soltou ele na beira do Nilo. Onde esse menino vai? Esse menino vai de encontro, e aí Deus é soberano sobre todas as coisas, não existe coincidência nenhuma. Fato é que a filha de Faraó tinha saído ali na beira do Nilo para tomar banho, né? E ela tem um encontro com essa cesta e diz: por certo é um menino, é filho dos hebreus. E nisso a irmã de Moisés está ali e diz assim: é de fato, a senhora quer que eu chame alguém para tomar conta deste menino? Eu tenho alguém que pode cuidar dele para a senhora até ele crescer um pouco mais, até ele desmamar completamente. Pois bem, quem que ela vai chamar? Ela vai chamar a própria mãe, a mãe de Moisés. Ela se apresenta, Moisés é entregue para Joquebede de volta e mais. Agora ela vai ganhar um salário para cuidar do próprio filho. Diga, é milagre. Amém. É isso que a Bíblia diz. O menino que estava sentenciado à morte, porque o rei tinha dado uma palavra, agora a própria mãe vai criar ele e vai ganhar ainda uma Bolsa Família, vamos dizer assim, tá certo? É o que a palavra de Deus diz. Isso está no capítulo 2, do verso 3 ao verso 9. A partir do verso 10,
diz o texto, sendo o menino já grande, falando de Moisés, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os labores, os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? Ao qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, Moisés foi criado pela mãe. Quando chegou a hora, a mãe, Joquebede, levou para a filha de Faraó, e ele agora passa a ser educado em toda a cultura do Egito. Ele aprende tudo, todos os trâmites, as políticas internas, ele desfruta do melhor do palácio. Um dia ele sai, vê um dos seus irmãos hebreus, que ele sabia da sua origem, e ele tenta, com as próprias mãos, fazer justiça. Isso é descoberto. E quando o Faraó descobre que ele havia matado um egípcio, começa a persegui-lo e obriga a Moisés a fugir do palácio. Êxodo capítulo 3. 40 anos vão se passar e nós estamos agora neste contexto de Êxodo capítulo 3. Verso 1 diz, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, diga comigo, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, só lembrando para vocês aqui que nós estamos falando das variantes que acontecem conosco durante o cumprimento da nossa missão sobre a face da terra. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, Deus tem uma missão para a sua vida. Amém? Então, existem algumas variantes e nós vamos ver isso. Número 1, a primeira variante é que Deus faz coisas extraordinárias em dias absolutamente comuns. Essa é uma frase do nosso pastor, né? O pastor Davi, lá de Londrina. Várias vezes ele cita essa frase. Que Deus faz coisas extraordinárias em dias absolutamente comuns. Moisés foge do Egito, fica 40 anos, e agora num dia comum, onde ele está levando o gado para pastar numa determinada região, Deus se apresenta para ele. E eu quero dizer para você nessa manhã, não importa o tempo que você andou distante de Deus, Deus tem uma missão para você sobre a face da terra. Diga amém para isso. Amém? Isso é muito importante, que a nossa tendência é de olhar sempre que Deus vai usar o outro. O próprio Moisés usa esse argumento no capítulo 4, dizendo para Deus, levanta outro, mas Deus diz, não tem a ver com o outro, tem a ver com você, é você. Então, Deus faz coisas extraordinárias em dias absolutamente comuns. Você está orando, você está falando com Deus a respeito de uma situação, você está buscando uma definição de Deus, sabe que às vezes parece que o tempo está passando e não está acontecendo nada, isso não é verdade. Eu quero dizer para você que num dia absolutamente comum, Deus vai vir sobre a sua vida e vai fazer algo extraordinário também. Amém, queridos? Número 2, Deus fala com Moisés quando ele decide se aproximar. E este é um princípio para nós na missão. Quando é que nós vamos acessar os detalhes da missão? Quando nós decidirmos nos aproximar de Deus também. E isso é intencional. É uma decisão em que eu tomo de me aproximar de Deus. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração. Verso 2 do capítulo 3. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Diga, vou ver isso de perto. Então não basta olharmos Deus de longe. A religião faz isso, Deus está lá. Normalmente, quando a gente pergunta para uma pessoa que não tem muito entendimento, aonde está Deus? Ela aponta para o céu, mas Deus não está. Ou seja, Deus também está no céu. Mas a palavra de Deus diz que Ele também habita no coração quebrantado e contrito.
A palavra de Deus também diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali ele vai estar. Então, Deus está aqui no nosso meio. Quando nós decidimos nos aproximar de Deus, então ele começa a revelar a coisas específicas a respeito da visão. Então, quando Moisés decide se aproximar, verso 4 diz assim: e o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, Deus está olhando para Moisés. Quando Moisés toma a iniciativa de se aproximar, então, diz que do meio da sarça, o Senhor chama pelo nome dele, dizendo: Moisés, Moisés. E nesta manhã, o Senhor também está dizendo o teu nome, te chamando. Amém? Detalhe: não dá para ficar em cima do muro. Precisamos tomar a decisão de nos aproximarmos de Deus. O que é a sarça? O que é esse mato, essa porção de mato que se queima, que pega fogo, mas não se destrói, não se queima? Deus estava dando uma figura para Moisés do próprio povo hebreu que estava no Egito, dizendo para Moisés: ainda que esteja debaixo de forte oposição, de forte perseguição, este povo não será consumido. Amém, gente? Então a sarça é a representação do próprio povo, e Deus está dando uma visão para eles. Vai aumentar o jugo, mas o povo não será destruído. Irmãos, vocês que estão no sol, tenham liberdade para mexer as cadeiras, tá bom, queridos? Porque esse lugarzinho aí é um desafio, né? Então a sarça é o povo hebreu no Egito. A terceira variante é que Deus pede que Moisés tire as sandálias. Quando ele então vê a sarça que não se queima, ele decide se aproximar. Verso 5 diz: então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha que coisa interessante. A missão que Deus nos dá nos levará a encontro com ele mesmo. E sempre exigirá que nós nos despemos ou dispamos de algo. Ou seja, todas as vezes que decidimos nos aproximar de Deus, vai ser necessário tirar uma parte das nossas vestes. No caso, Deus pede para Moisés tirar a sua sandália. Hoje a gente não tira mais parte das nossas vestes, mas precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, deixamos a mentira, deixamos as meias-verdades, deixamos a hipocrisia, né? Deixamos a falta de compromisso. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, sempre vamos ter que nos despir de algo. Se você crê nisso, diga amém. Talvez hoje mesmo o Senhor está pedindo para você despir de algo. A gente não entende, às vezes o processo é doloroso. A gente não entende porque parece que está perdendo. Meu Deus, eu estou agora, né? Parece que eu estou perdendo. Foi o que aconteceu com José. Na medida que Deus ia para cumprir o propósito nele, parece que ele só andava para trás, era perda, perda, perda. Né? E esses dias estava conversando com um pastor amigo falando exatamente sobre isso. Às vezes a gente tem essa mentalidade da perda, mas na verdade, se estivermos diante de Deus, isso será ganho para nós. Vestes de orgulho, vestes de meia-verdades, paradigmas que construímos da forma como Deus deve agir e se mover. Tire as sandálias. É o que Deus está dizendo para Moisés. O que será que Deus estaria nos dizendo hoje? Qual é o desejo dele? O que é que ele deseja que nós também tiremos das nossas vidas para que a missão se cumpra através de nós, para que a nossa vida ganhe sentido? Talvez você já saiba. Talvez precise de uma decisão sua. O fato é que você não pode avançar se você não entregar aquilo que Deus está pedindo para ser entregue. Amém, queridos? Verso 6, disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Diga: Deus de aliança. Todas as vezes que você ouvir essa expressão na palavra, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus está lembrando que ele é Deus de gerações. Ele é um Deus geracional. E a mesma geração, o mesmo Deus que tocou esses homens de Deus, ele está aqui e nos toca nesses dias. Deus deu uma grande missão para Abraão, ele está dizendo: eu dei uma missão para Abraão, eu dei uma missão para Isaque, eu dei uma missão para Jacó, eu dei uma missão para José, e hoje, em 2021, eu dou uma missão para você. É isso que o Senhor está dizendo: eu sou um Deus de gerações. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não sou um Deus do passado, eu sou um Deus do presente.
Eu sou um Deus vivo que tenho planos, propósitos, que tem uma missão para a sua vida. Aleluia! Deus é Deus de aliança. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, versos 11 e 12, quero ler novamente com vocês. Diz que quando Moisés está ali no palácio, um dia ele sai e ele vê. Moisés viu e agiu. Diga comigo assim: Moisés viu e agiu. Mais uma vez, viu e agiu. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu. O que ele viu? Ele viu a injustiça, ele viu o abuso, ele viu o excesso de trabalho, ele viu seus irmãos sofrendo, ele viu e ao ver a justiça própria subiu em Moisés e ele age. Mas Moisés, na verdade, colocou os pés pelas mãos e acabou atrasando a obra de Deus em 40 anos. Pensou que os padrões para a libertação dos hebreus seriam os padrões do Egito, que ele havia aprendido na própria corte, faça-se justiça com as próprias mãos. Porventura, ele deve ter visto algumas vezes Faraó ordenando a morte de alguém. Errou, paga com a própria vida. Esse era o padrão que Moisés acabou aprendendo ali no Egito. Então, Moisés derrama sangue e acabou virando um fugitivo, um procurado da justiça. Essa é que é a grande verdade. Quantas vezes, ao invés de colaborar com o processo, com Deus, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e atrapalhando Deus? Sim ou não, gente? Quem já atrapalhou Deus alguma vez aí, diga amém. Amém. Tem uns sinceros que levantaram a mão aí, né? Eu algumas vezes, né? Algumas vezes. Moisés viu e agiu, mas Deus disse: não será desse jeito. Capítulo 3, versos 7 a 9. Agora quem vê e age é o Senhor. Deus viu e também agiu. Disse ainda o Senhor, ele está falando com Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Ou seja, Deus quer assumir o lugar dos zeus na nossa vida, amém? Ajuda nosso português aqui. Tudo que é eu deve cair por terra. Deus está dizendo: eu vou dar a terra que é dos zeus agora para o meu povo, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Moisés vê e age, e é um desastre. Deus vê e age, e aqui desencadeia um processo de libertação. Qual é a quinta variante? É que Deus ajusta o entendimento de Moisés. E no cumprimento da missão, algumas vezes Deus também vai ajustar o nosso entendimento. Verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Importante aqui, aquele faraó que o perseguia já morreu. É outra geração de faraó que se levantou diante do Egito agora. Deus afirmou: eu estarei com você. Diga comigo assim: eu estarei com você. Diga comigo: Deus estará comigo. E diz mais: esta é a prova de que sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Interessante. Para cumprimento da missão, nós temos uma tendência de arrumar justificativa. Não é hora, não é agora, quem sabe mais para frente, eu não estou preparado. Não é verdade? A gente sempre diz essas coisas e levanta para Deus um monte de questionamentos. E Deus é tão maravilhoso, gente, olha aqui para mim um pouquinho, que Ele deixa a gente falar todas essas coisas. Ele deixa, sabia? Mas Ele não muda de ideia. Ao invés de ficar justificando Moisés, Ele simplesmente diz assim: eu estarei com você. Em outras palavras, dizendo assim: Moisés, não tem a ver com você, tem a ver comigo. A missão que Deus tem para cada um de nós não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer através de você. Vocês estão entendendo? Então Deus ouve as lamúrias de Moisés e simplesmente diz assim: ok, é isso mesmo, você não pode, você não dá, você não consegue, mas nós vamos tocar para frente o barco, vai ser você. E é
é tão legal porque Moisés se empolga no capítulo 4, dizendo, Deus, que maravilha, né? O Senhor ouviu o clamor, vai libertar o povo. Não, que coisa maravilhosa. Ele está feliz até aí. Quando Deus, ele só se entristece quando Deus diz, é você que eu vou usar. E às vezes a gente tem o mesmo comportamento, né? Sabe que Deus vai alcançar toda a sua família para Jesus? Diga amém. Mas sabe que Deus vai usar você para que isso aconteça? E aí as perguntas de Moisés são as nossas, mas como? Como é que eles crerão em mim? Né? Quando eu me converti, vim de um contexto todo católico, assim, de anos. Eu fui católico, né? Até os 25 anos de idade, praticando, fazendo todos os ritos dentro da igreja católica. E quando eu tive minha experiência real com Deus, a minha primeira pergunta é assim, Senhor, só eu na minha família, como é que vai ser isso? Logo eu aprendi para não desprezar os pequenos começos. E aí nós investimos e alcançamos, da minha 5, né? 5 irmãos, nós alcançamos a primeira. Aí já não era mais sozinho, era eu e ela. Assim foi, até que toda a nossa família se rendesse ao Senhor. Eu estarei com você. Então Deus amplia o entendimento de Moisés. Verso 13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Verso 14, se você tem Bíblia de papel, grifa isso daí. Disse Deus a Moisés, olha só o que Deus ordena, eu sou o que sou, e isto que você dirá, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Por que Deus usou essa expressão? Porque eu acho que seria muito trabalhoso Deus dizer assim, o que você precisa, né? Na jornada de Moisés para o futuro, nós vamos descobrir que o eu sou se manifesta de muitas formas. Eu preciso provar para Faraó. Então, as 10 pragas que Moisés precisou, Deus mandou. Quando o povo sai na caminhada pelo deserto, o povo reclama que está com sede, ele era a água. Reclama de frio, ele é o fogo de noite. Reclama que não tem carne, ele é a provisão de carne. Reclama que não tem pão, ele é o maná na viração na manhã de cada dia. Deus é tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. Você crê nisso? Deus é tudo. Moisés conhecia o que era comer o melhor da terra. Ele viveu no palácio. No palácio tinha aquilo melhor da terra. Sempre chega a hora na nossa vida que Deus vai usar essas experiências para nos ajudar a cumprir o propósito dele. Amém? Ontem nós estávamos conversando. Não importa o que você escolheu para fazer, a pergunta é se isso que você está fazendo hoje tem cumprido a missão de Deus que ele deu para a sua vida. Se pessoas têm sido tocadas, se o evangelho tem sido anunciado através da sua vida. Então Deus pega a experiência de Moisés que viveu no palácio e agora diz, você conhece, estou te levantando. Lá da terra que mana leite e mel, não vai ser algo estranho para o povo hebreu. Você sabe do que você está falando. Então toda a experiência que Deus nos dá na nossa vida, Ele também usa para o cumprimento da missão. A sexta variante, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Verso 18. As autoridades de Israel o atenderão. Deus está dizendo, quando você falar com o povo de Israel, eles vão te ouvir. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, vamos fazer 3 dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Olha o que Deus diz no verso 19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Então Deus já está dando o recado de forma antecipada. Você vai falar com o Faraó, ele vai se endurecer, e aí os meus sinais serão manifestos sobre o Egito. Você já deve saber disso, mas cada uma das pragas que vem sobre o Egito eram deuses que os egípcios adoravam. Então adoravam rã, adoravam piolho, tudo isso Deus pega o próprio ídolo do Egito para virar praga contra ele. Deus está tratando com os egípcios nas convicções
equivocadas que eles tinham. Deus cumpre o seu propósito. Ao mesmo tempo que está trabalhando com o hebreu, que é o povo escolhido, ele está tratando ao redor com as outras nações. Deus nunca é pego de surpresa. Amém, queridos? Então, por mais que você veja um fato acontecendo que nos surpreenda ou surpreenda você, Deus não foi pego de surpresa. Nem mesmo com o pecado original de Adão e Eva. Deus já tinha um plano e diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Dê uma grande salva de palmas para Jesus, porque isso é maravilhoso. Amém? E para concluir, a sétima, variante, essa palavra está bem na moda, variante, a sétima variante, sempre haverá recompensa no fim da missão. Todo aquele que planta tem que ter expectativa da colheita, sabia disso? É uma bobagem dizer assim, não, eu estou fazendo sem esperar nada em troca. Você deve esperar, se você planta, você deve ter, como um bom agricultor, ter esperança de colher, porque Deus é fiel e Ele vai trazer colheita sobre a sua vida. A sétima variante, que nos dá um norte, sempre haverá recompensa no fim da missão. Verso 21. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa. Olha que coisa interessante, Deus não pede para os homens pedirem, porque o homem não sabe pedir. A mulher sabe pedir. Não é verdade? Então ele diz assim, quando chegar a hora de sair, as mulheres israelitas vão pedir coisas para as mulheres egípcias. E as mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata, de ouro, roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Pode parecer um Deus injusto, dizendo assim, mas precisava despojar as mulheres do Egito? Eu só quero lembrar que essa fortuna aqui foi construída pelo suor dos hebreus. Eles eram os trabalhadores de verdade dessa nação. E debaixo de opressão. Então, na hora que vai sair deste lugar, Deus diz, vocês não sairão de mãos vazias. E sabe o que acontece depois de 10 pragas? Depois que o filho primogênito é morto, que é a última praga, as mulheres estão desesperadas e pressionando os seus maridos, dizendo assim, manda este povo embora logo. Elas estão querendo algumas coisas, dá tudo para elas, dá tudo. Pega tudo e dá para elas, eu quero ver eles longe daqui. E Deus não se esquece. Então agora Deus abençoa. E Deus recompensa. E no final da nossa missão, se servirmos com fidelidade, se nos aproximarmos do Senhor, seremos por Ele também recompensados. Hebreus diz que Deus é galardoador. Sabe o que é isso? Deus é presenteador. Deus tem uma natureza para abençoar, para presentear. Então, quando chegar aquele dia, quando todos estiverem diante do Senhor, diz a palavra que haverá 2 tribunais. Um que vai julgar para o destino eterno, para a presença de Deus ou longe da presença dele. E o outro tribunal é o tribunal dos galardões, das recompensas, daqueles que serão honrados pelo próprio Deus. Sempre haverá recompensa no fim da missão. Para concluir, olhem para mim aqui. 2 grandes, assim, resumir tudo em 2 para você guardar. Primeiro, nosso jeito de fazer as coisas pode atrasar a missão em nossa vida. Cuidado com o jeito que você faz as coisas. Moisés atrasou 40 anos por causa do jeito, na força do braço. Nós estávamos lá orando aqui no dia 7 de setembro, pelo Brasil, junto com a igreja de Juazeiro do Norte. E um dos pastores que fez uso da palavra, ele disse algo muito interessante. Que a libertação do povo do Egito não veio com derramamento de sangue. Moisés e os hebreus não precisaram fazer revolução, matar ninguém. Deus tinha um propósito, Ele estendeu a sua mão e foram feitas maravilhas no deserto. Diferente do padrão de Moisés.
que ao ver a injustiça, a primeira coisa que ele faz é derramar sangue. O nosso jeito de fazer as coisas pode atrasar a missão. Número 2, o sim para o jeito de Deus trará toda a provisão para que nós possamos cumprir a missão. Amém, queridos?